Olá, olá pessoal, tudo bem? No vídeo anterior, se você assistiu, você aprendeu mais ou menos como funciona a interface do Rive aqui de cabo a rabo e também alguns truquezinhos, né, alguns atalhos ali de navegação para você conseguir navegar no seu palco entre os seus artboards e coisas do tipo. Nesse vídeo aqui, eu queria trazer um projetinho muito simples que vai do começo ao fim, para que você já entenda como que é esse processo, né? Onde que um projeto começa aqui no Rive e onde que ele termina, passando por todas as featurezinhas de uma forma bem superficial, claro, mas é uma forma de você já ter uma visão mais holística do que significa criar alguma coisa aqui no editor do Rive. E aí, nos vídeos seguintes, a gente vai entrando em mais detalhe em cada uma dessas etapas. Então, sem enrolar muito mais, eu tô aqui com um projeto novo que eu chamei de Projeto A ao Z, e ele está pedindo já para eu criar um artboard. Eu vou deixar aqui as dimensões padrão, que é 500 por 500, e vou clicar em criar artboard. Quando a gente cria um artboard, a primeira coisa que eu gosto muito de fazer é renomear esse artboard, e eu vou chamar ele de main, simplesmente principal, porque é aqui que a gente vai montar a nossa apresentação, vamos dizer assim. E o que a gente vai criar aqui nesse projeto vai ser um botão. O botão aqui no Rive, eu acho que é como se fosse o bouncing ball para quem quer aprender animação. Então é aquele projeto que vai apresentar vários conceitos e vai ser simples, mas ao mesmo tempo bem eficiente para você aprender uns conceitos chaves da criação. Então a gente vai fazer um botão que quando a gente coloca o mouse em cima, ele tem um efeito, quando a gente clica, ele tem um outro efeito, certo? Então vamos retomar aqui no nosso artboard main, eu vou só trocar aqui, selecionando o artboard, indo lá na direita, desse lado aqui, no inspetor, que é onde aparece todas as propriedades daquele objeto que a gente está selecionando, e aqui tem uma seção que chama Fill, que é a cor de preenchimento. E se eu clicar nessa cor, eu posso alterar ela. Então eu vou colocar um branco, um off-white assim um pouquinho puxadinho para o vermelho, que eu gosto bastante. E esse vai ser a nossa apresentação, vai ser o que a gente vai exportar depois para a comunidade ou para o que a gente quiser. O que eu gosto de fazer é criar o meu componente num artboard separado. Então eu vou dar zoom out aqui, segurando o Ctrl e usando a minha rodinha do mouse para afastar um pouco a câmera. Eu vou apertar A, que é o atalho de artboard, e eu vou criar aqui um novo artboard. Você pode fazer isso também vindo aqui em cima na ferramenta de artboard. Esse novo artboard eu vou chamar de botão, e eu vou deixar ele um pouquinho menor, talvez mais ou menos desse tamanho aqui. E aí só para arredondar, né, vamos colocar 300 por 100 de largura e altura, respectivamente, e aí eu acho que fica bem legal. E aí o que eu gosto de fazer é trazer aquele artboard para minha comp principal, vamos dizer assim. E eu faço isso como se fosse uma pré-comp lá no After Effects. Aqui, junto com o artboard, a gente tem a ferramenta de Nested Artboard, e o que faz a gente conseguir colocar um artboard dentro do outro. E o atalho para essa ferramenta é N, de Nested. Então eu vou apertar N, vou clicar aqui, e você já vai ver que vai aparecer um menu para eu escolher qual artboard eu quero importar para dentro desse. E eu vou escolher o botão. E como você pode ver, está aqui o meu botão. O ponto âncora dele está bem no canto superior esquerdo. E ele também está com um preenchimento cinza, né? Para a gente resolver essas duas coisas, eu vou voltar aqui para esse meu artboard. E aqui nesse fio dele eu vou deletar. Como você pode ver agora ele está invisível aqui no nosso artboard. E a segunda coisa que a gente tem que fazer é mudar o ponto âncora, porque eu quero o ponto âncora no centro, certo? Se eu desenhar um retângulo aqui, você vai ver que o ponto âncora dele está no centro. E para eu alterar a posição desse ponto âncora, eu posso usar o atalho Y, que é Freeze. O que eu estou fazendo? Agora, qualquer transformação que eu fizer aqui, o objeto vai ficar no mesmo lugar e só o ponto âncora vai se mexer. Por exemplo, se eu alterar a posição aqui do X, você vai ver que o ponto âncora apenas que se mexe. E aí eu posso apertar em Done aqui em cima, nessa moldura azul, né? Minha cabecinha tá na frente, né? Se eu mover eu um pouquinho para baixo aqui, você vai ver que tem um botãozinho Done aqui em cima. Eu posso clicar ali ou eu posso simplesmente apertar Y novamente para confirmar a nova posição do meu ponto âncora. Eu fiz isso só para te mostrar, porque isso não funciona num Nested Artboard. Eu posso apertar Y aqui, mas você vai notar que se eu mover, esse ponto âncora continua lá no mesmo lugar. Isso porque todo artboard também tem uma origem. E agora a gente vai começar a chamar isso de origem, que é o jeito que o Rive chama. Se eu selecionar o meu artboard principal aqui, você vai notar que a origem dele é no canto superior esquerdo. Então, se um elemento estiver na posição 0, é lá que ele vai estar. Mas aqui, esse botão, ele também está ali,
mas se eu selecionar esse artboard e ir lá no inspetor, eu vou poder ver aqui que a gente tem uma propriedade chamada origem. E essa propriedade tem dois números, um para x e um para y, e esse número é uma porcentagem. Então, se eu colocar 50%, 50%, a origem do meu artboard vai ser no centro. E agora, se a gente voltar aqui para o meu artboard principal e selecionar esse artboard que está invisível, né? Mas eu vou usar a hierarquia ali do lado, agora sim você vai ver que está centralizado. E agora eu posso usar essas ferramentas de centralização aqui, de alinhamento, para centralizar ele exatamente no meio da minha composição. E agora que a gente já tem esse setup básico, vamos começar a desenhar o nosso botão. Para isso eu vou selecionar o artboard do botão e vou apertar F para focar a minha câmera, né, o meu palco ali naquele editor. E agora o que eu quero fazer é um desenho muito simples de um botão. Eu vou começar com um retângulo, então eu vou selecionar a ferramenta retângulo ou usar o atalho R e clicar e arrastar para começar a desenhar alguma coisa aqui. Eu vou usar as ferramentas de alinhamento para garantir que isso está lá no centro. E se você reparar, a posição desse retângulo está justamente em 0 e 0, que agora é o meio do nosso artboard, porque é no meio que a gente colocou a origem. Portanto, 0, 0 vai ser exatamente ali no meio. E agora eu vou só arredondar, porque eu gosto de números arredondados, então eu vou usar 200 de largura e a nossa altura está com 67. Eu vou colocar ali 60 de altura, que eu acho que é o suficiente. Próxima coisa que eu vou fazer é adicionar uma cor no nosso retângulo, então eu vou vir aqui nesse fio, onde já tem uma cor meio cinza, e eu vou escolher uma cor vermelha, talvez esse vermelho aqui bem brilhante. Uma outra coisinha rápida que eu quero fazer é arredondar esses cantos, então eu tenho aqui dentro da seção do caminho do retângulo, eu tenho tamanho, eu tenho a origem, e eu também tenho corner, que serve para a gente arredondar os cantinhos. Eu posso simplesmente fazer dessa forma. Ou eu posso tirar esse ícone de corrente e fazer isso independente do canto. Então eu posso arredondar só um canto, só outro canto, ou, enfim, um número de arredondamento diferente para cada um dos cantos. No caso, eu quero tudo igual, então eu vou só colocar aqui 20. 20 talvez seja muito, então eu vou colocar 5, só para dar uma arredondadinha de leve aqui nesse botão. Próxima coisa que eu vou fazer é adicionar um texto nesse botão. Então eu vou selecionar a ferramenta de texto aqui, ou apertando o atalho T, se eu não me engano. Sim, atalho T. E agora eu vou clicar aqui e ele já vai colocar um texto padrão ali para mim e eu vou usar talvez enviar, certo? E o texto também tem uma origem. A gente pode alterar aqui pelo inspetor, mudando esses valores para 50 e 50, se eu quiser que o ponto âncora ou a origem esteja bem no centro do meu texto, ou eu posso usar o atalho Y e vir aqui e mover esse gizmo até que ele dê um snap no centro. Você talvez não esteja conseguindo ver aquela régua, né? Se eu mudar a cor desse retângulo aqui, talvez fique mais fácil de você ver que ele está dando um snap bem ali no meio da minha camada. Tá marcando um xizinho rosa bem pequeno ali, que quer dizer que travou exatamente no centro da minha camada. Agora eu voltei o meu retângulo para a cor original, e agora sim a gente tem o nosso botão enviar. Eu vou usar as ferramentas de alinhamento ali em cima para deixar ele exatamente no centro, ou seja, na posição 0. E agora a gente tem algumas opções aqui para customizar o nosso texto. Primeiro de tudo, na seção Text, a gente tem várias informações aqui sobre o parágrafo. Então, o alinhamento do parágrafo, como que a caixa de texto vai se comportar quando o texto ultrapassar o tamanho dela, etc. No caso, como a gente tem só uma palavra enviar, eu vou primeiro centralizar esse parágrafo no meio. Portanto, se a gente editar esse texto, ele sempre vai expandir do meio para fora. Vamos dar um Ctrl Z aqui para desfazer. E aqui a gente vai deixar essa primeira opção mesmo de parágrafo, que é exatamente a caixa de texto vai se redimensionar para qualquer que seja o tamanho do texto que está dentro dela. Você pode experimentar as outras opções quando você tiver com um texto maior. Eu não vou falar sobre elas nesse vídeo aqui. A outra seção de texto é a seção de estilização. Então é aqui que a gente vai adicionar novos estilos para aquela nossa camada de texto. E sim, a gente pode ter mais de um. Por exemplo, se você tiver um pedaço do seu texto com uma cor, outro pedaço com outra, é aqui que você faz isso. No nosso caso, a gente vai manter a mesma fonte, a mesma cor, então eu só preciso de um estilo, e a gente vê que todo texto que a gente cria já vem com um estilo 1 por padrão. Se você quiser adicionar um novo, você pode clicar nesse mais aqui e começar a adicionar vários. Eu, no caso, quero só um, então eu vou clicar com o botão direito e deletar esses que estão aqui. Aqui eu posso escolher uma fonte, e aqui eu vou escolher Work Sans, que é uma fonte que eu gosto bastante, e eu vou aumentar o tamanho dela usando essa configuração aqui, talvez mais ou menos assim, e também vou trazer os elementos um pouquinho mais perto aqui, né?
para as letras ficarem um pouquinho mais juntas. E agora eu vou escolher uma cor que vai ser branco. Perfeito, a gente já tem aqui a base do nosso botão. E a última coisa que eu vou fazer para finalizar aqui vai ser o seguinte: eu vou selecionar tanto o meu texto quanto o meu retângulo na hierarquia lá do lado esquerdo da tela. E com os dois selecionados eu vou apertar Ctrl G. Isso vai criar um grupo que vai colocar os dois elementos dentro do grupo. E esse grupo eu posso dar 2 cliques para renomear ele e eu vou chamar ele de root, que é raiz em inglês. É uma convenção, acho que a gente pode chamar assim, que é boa prática, sempre você ter um grupo com todo o conteúdo do seu artboard e você vai chamar esse grupo de raiz. Porque é o seguinte, se você quiser redimensionar isso depois, se você mudar o tamanho do artboard, mudar a origem do artboard, você tem ali só um grupo que está sempre com as mesmas propriedades, nada animado, e você pode simplesmente usar aquilo para transformar o elemento que você está desenhando. E aí dentro desse grupo root, eu vou selecionar os elementos de novo e apertar Ctrl G mais uma vez para criar um outro grupo, e esse outro grupo eu vou chamar de botão. Agora dentro desse grupo botão, a gente tem o nosso texto e o nosso retângulo. Eu vou dar Ctrl D para duplicar esse retângulo, para a gente fazer um shape ali mais para trás. Então eu vou usar Shift e as setinhas para mexer na posição desse retângulo de trás e eu vou dar uma cor diferente para ele, talvez uma cor um pouco mais escura, assim, mais ou menos aqui. Agora, se eu der zoom out e vier aqui para o nosso artboard principal, a gente vai ver que lá está o nosso botão. Perfeito. Com isso aqui, a gente só precisa fazer mais alguns ajustes antes da gente ir animar. E esses ajustes são puramente estruturais. O que eu quero dizer com isso? A gente já criou alguns grupos aqui, mas quando a gente for animar, mudar o modo do editor para o modo de animação, é legal que lá no modo design a gente já tenha preparado espaços de transformação diferentes para a gente conseguir manipular exatamente o que a gente quer ali e também fica mais fácil da gente adicionar mais elementos no futuro. O que eu quero dizer com espaços de transformação? É o seguinte, a gente criou um grupo aqui que é o botão, e se eu mover esse grupo, todo o botão vai se mexer, inclusive a sombra, que é aquele shape que está ali atrás que a gente acabou de criar. Mas o que eu quero é o seguinte, o efeito que eu quero dar quando eu clicar é que eu quero que o botão tenha uma impressão que ele está sendo pressionado. Então eu só quero que essa parte da frente que se mexa, então a sombra vai ficar no mesmo lugar. Deu para entender? Para isso, eu vou criar um novo grupo só com o texto e o retângulo vermelho. Então eu vou selecionar os dois e apertar Ctrl G. E agora, quando eu mover esse grupo aqui, se eu conseguir selecionar ele, a gente vai ver que eu consigo ter um nulo ali, por assim dizer, que só vai mexer naqueles elementos do meu desenho. É isso que eu quero dizer com espaços de transformação. Então, se a gente quiser animar o botão inteiro, a gente tem um grupo e a gente pode adicionar keyframes nesse grupo, mas se eu quiser só a frente do botão, a gente tem um outro grupo e eu posso adicionar keyframes só nesse grupo se eu quiser. Esse conceito aqui é um dos mais importantes quando você está preparando o seu arquivo, a sua ilustração, o seu botão, seu componente de interface antes de ir para o modo Animate. Confia em mim, foca bastante aqui nessa etapa para você criar esses espaços que você precisa. Então, você já vai ter que ter a animação que você tem que fazer planejada antes de ir para o modo Animate. Mas agora a gente está pronto, basta a gente renomear rapidinho aqui. Eu vou chamar esse grupo de frente e eu vou chamar esse retângulo aqui de trás. Mas eu não vou renomear o retângulo, eu vou criar um grupo novo que só tem o retângulo lá dentro. Porque agora, se eu quiser adicionar novas coisas aqui, eu posso só adicionar nesse grupo e elas vão entrar já no lugar certo da hierarquia. Por isso que a hierarquia tem esse nome, né? A gente cria relações entre os elementos aqui e a gente consegue muito facilmente depois colocar coisas novas. E esse grupo eu vou chamar de trás. Perfeito. E aí só mais um comentário antes da gente ir para o modo Animate. Se você selecionar o seu artboard lá no inspetor, você vai notar que agora aparece uma seção nova chamada Cores Selecionadas. E sempre que você tiver qualquer elemento com cores selecionado aqui no Rive, você vai notar que todas essas cores aparecem aqui na direita. O que significa que fica bem fácil de eu editar as cores se eu precisar. Eu não preciso selecionar exatamente aquela camada do retângulo para conseguir mudar a cor por aqui. Eu posso simplesmente ter o artboard selecionado e mudar a cor por aqui, que fica, né, um atalho bem prático para a gente editar as cores. E acredita, a gente faz isso bastante. Tem um gato miando na porta que está me atrapalhando um pouco. Vamos ver se ele quer ficar aqui. Pronto. Agora ele tá feliz. Então chega, vamos falar do modo Animate. É o seguinte, para você alterar para o modo Animate, basta você clicar nessa switch que tem aqui em cima no canto superior direito da sua tela, ou usar o atalho Tab, que ele vai alternar
entre o modo Design e Animate. Primeira coisa que você nota quando você muda para o modo Animate é que aparece essa nova seção aqui embaixo. E se você viu o vídeo básico sobre a interface e navegação, você já está um pouco familiarizado com o que está acontecendo aqui. Mas agora a gente vai começar a adicionar algumas interações e é aqui que o conteúdo vai começar a ficar um pouco mais denso, mas eu vou tentar manter no básico para a gente conseguir focar só em terminar esse projeto aqui. Depois a gente se aprofunda nos pormenores da State Machine. Seguinte, todo artboard que você cria já vem por padrão com uma State Machine e uma Timeline. E você pode adicionar mais State Machines e mais Timelines nesse botão de mais aqui, e eu posso criar algumas Timelines. A State Machine vai ser onde a gente vai construir a lógica da nossa interação. É onde a gente vai importar algumas timelines diferentes e a gente vai começar a criar conexões entre elas e condições para essas transições acontecerem. Então, pensa no seguinte, um botão. As interações que a gente quer fazer nesse botão são bem simples. A gente quer que o botão tenha um estado padrão, onde ele não está sendo sobreposto, né? O mouse não está em cima dele, o mouse não clicou, e esse estado é exatamente esse estado que a gente já tem aqui, só com o enviar ali bonitinho, certo? Então, esse estado vai ser uma timeline. Eu vou usar essa timeline 1 aqui para criar um estado, eu vou chamar de default, que vai ser o estado padrão do nosso botão. A segunda timeline que eu quero criar, e aqui a gente só está criando timelines e renomeando elas, a gente não está fazendo nada. A segunda timeline que eu quero criar vai ser a animação que acontece quando o mouse subir em cima. Então, quando o mouse entrar em cima do botão, o que acontece? E eu vou chamar essa timeline de hover. A terceira timeline que eu vou criar aqui vai ser a animação que vai acontecer quando a gente de fato clicar no botão. Então o que eu vou fazer aqui é duplicar, clicando com o botão direito aqui em hover, eu vou duplicar, ou eu posso só clicar no botão de mais e adicionar uma nova timeline. E esse botão aqui, aliás, essa timeline, eu vou chamar de click. State Machine eu vou deixar com o nome original mesmo, mas eu vou criar uma pasta nesse ícone de pasta e eu vou chamar essa pasta de interação do botão, sem nenhum acento assim mesmo. E eu vou selecionar todas essas timelines que eu acabei de criar, clicar e arrastar elas para dentro dessa pasta. Dessa forma, a gente deixa aqui o nosso projeto bem mais organizadinho. E agora sim, antes até da gente começar a criar keyframes, a gente pode começar a pensar na lógica de transições dessa nossa State Machine. Então, saca só, eu selecionei a minha State Machine e eu vou expandir a minha pasta só para eu ter acesso às outras animações. E o que eu posso fazer na minha State Machine é só clicar nessas animações e começar a arrastar elas aqui o quanto eu quiser para começar a criar essas ligações. Mas não é isso aqui que a gente quer fazer, então eu vou deletar todas elas e você vai ver que por padrão a gente já tem aqui um nodo, a gente vai chamar de nodo esses quadradinhos aqui, né, ou nodes, se você vende algum software que nem Blender ou qualquer software de edição que tem um editor baseado em nodes, você já vai ver uma coisa bem familiar aqui. A gente tem 3 estados ou 3 nodos principais, que é entrada, saída e esse N-state, que significa qualquer estado. A gente não vai falar do N-state e do exit por enquanto, então eu vou deixar eles aqui do ladinho. É bom você saber que eles existem, mas a gente só está interessado nesse verdinho aqui, que é o de entrada. O nodo de entrada é a porta de entrada da sua interação. Então, por onde que a minha interação vai começar? No caso, como o nosso botão aqui é uma interação bem simples, ele vai iniciar no modo default. Ele não vai iniciar já no hover ou já no click, né? Ele vai iniciar naquele estado padrão dele. Então, a configuração padrão aqui dessa State Machine já tem uma transição ligada ao estado default. Mas vamos supor que não tem. Então eu vou selecionar esses dois e vou deletar. Como é que eu começo a criar a minha State Machine? Primeiro de tudo, eu clico e arrasto o default para cá. E aí, quando eu coloco o meu cursor na lateral de qualquer nodo, você vai ver que aparece uma bolinha. E se eu clicar e arrastar, eu vou criar uma transição. E aí eu posso ligar essa transição no default. Quando o nosso botão está lá só existindo, a primeira interação que um usuário pode fazer com ele é o hover, certo? Porque para você clicar, primeiro você ainda precisa colocar o mouse em cima. Então, do default, a gente vai criar uma transição para o hover. Então eu vou puxar o hover aqui, e aí vou puxar uma transição do default para o hover. E aí, quando a gente está sobrepondo o nosso cursor no botão, a gente pode clicar. Então eu vou adicionar aqui a minha animação do click, que a gente ainda não criou, e eu vou criar uma transição do hover para o click. E depois que o botão for clicado, o que eu quero fazer é que ele volte para o estado default. Então aqui no click eu vou criar uma transição de volta para o default, porque vai rolar a animação do click, mas depois ele vai voltar para o estado normal dele. Mas pensando bem,
depois que a gente clica no botão, o nosso cursor tecnicamente continua em cima dele, né? Não tem como a gente clicar e tirar o cursor rapidinho, só se você for assim, muito ágil, mas é muito raro disso acontecer. Então, na verdade, essa transição a gente tem que voltar para o hover, não para o default, porque quando a gente clica, o mouse continua em cima. Então eu vou clicar nessa transição e deletar ela, e eu vou puxar uma nova de volta para o hover. E aí você vai poder ver que a gente não precisa fazer as coisas de uma forma tão linear. A gente pode ter transições que vão, transições que voltam, ou até mais transições, né? Mais opções de transições que vão e que voltam, baseadas em condições diferentes. Mas isso a gente vai ver quando a gente começar a se aprofundar na State Machine. Agora você vai notar também que ali na direita, conforme eu vou selecionando esses elementos aqui da nossa State Machine, no inspetor vão aparecendo algumas propriedades específicas desses elementos. Quando eu seleciono um estado, por exemplo, que é esse default aqui, por exemplo, a gente tem aqui a timeline daquele estado e eu posso mudar por aqui para qualquer uma das minhas timelines, e você vai ver que ele vai mudando o que está tocando. A gente pode alterar a velocidade que toca e a gente pode ver todas as transições que estão ligadas e também algumas outras coisinhas um pouco mais intermediárias ou avançadas que só no futuro que a gente vai falar sobre. Mas o que é muito importante para a gente começar a criar qualquer interação são inputs e listeners. E a gente pode encontrar ele nessa abinha aqui do lado. Se eu expandir essas abinhas, você vai ver que a gente tem uma seção, né, uma janelinha para inputs e uma janelinha para listeners. De forma muito resumida, o que é um input? Um input é um valor, e esse valor pode ser um gatilho, esse valor pode ser um valor de verdadeiro e falso, ou esse valor pode ser um número, né? Um número que vai de 0 a infinito, ou pode ser negativo também. Então, se eu clicar em adicionar, você vai ver que a gente tem essas três opções. Um número, um boolean, que é esse valor booleano, verdadeiro e falso, e um trigger, que é um gatilho. A diferença desses três é que o gatilho, ele simplesmente ativa, ele dispara uma mensagem e você pode usar essa mensagem para alguma coisa. O booleano, ele vai ter um valor que ou é verdadeiro ou é falso, então ele é uma caixinha de seleção. Então eu posso dizer, por exemplo, que o mouse está em cima ou não está em cima, né? Se é verdadeiro ou falso. E o número, enfim, é um número. A gente pode fazer bastante coisa com ele. Nesse exemplo aqui do botão, a gente não vai usar o número, então eu vou deletar. Os inputs, de forma bem resumida, servem para a gente guiar a State Machine, para a gente dizer quando uma coisa aconteceu e que quando essa coisa acontecer é o momento de mudar de um estado para o outro. Então, os inputs que a gente vai ter aqui vão ser um trigger e um booleano. E se eu der 2 cliques, eu posso renomear esses inputs. O booleano eu vou chamar de hover. E o hover pode ser falso ou verdadeiro. Ou o mouse está ou ele não está em cima do botão. E o trigger eu vou chamar de click, porque diferente do hover, o clique é só um clique, é um disparo. Ele não é verdadeiro nem falso. Mas dependendo da interação que você quer criar, pode ser que faça sentido o clique ser um booleano. No nosso caso, vai ser um gatilho. Já os listeners são elementos ali do nosso palco, do nosso artboard, que são como se fossem alvos das interações do usuário. Então, a gente pode criar uma espécie de hitbox ou de retângulo invisível que fica ali em cima do nosso botão, e sempre que o mouse clicar naquele retângulo invisível, a gente altera o valor de um input. Parece um pouco complicado pensar dessa forma, né? Mas vem comigo. Primeiro de tudo, eu quero criar essa caixa invisível, que vai ser mais ou menos ali a área em que o cursor pode entrar e clicar para interagir com esse botão. Para isso, eu vou apertar Tab e voltar para o modo Design só por um segundo. Agora eu vou apertar R para a gente trazer a nossa ferramenta de retângulo e eu posso desenhar um retângulo em volta do meu botão. Mas em vez de fazer isso, eu posso simplesmente vir aqui na minha hierarquia e na frente do botão eu posso pegar o meu retângulo e apertar Ctrl D para duplicar esse retângulo. Com esse novo retângulo criado, eu vou dar 2 cliques nele e eu vou chamar ele de Hitbox. Eu vou dar 2 cliques para renomear esse retângulo para Hitbox, que é a caixa onde eu posso clicar ou entrar com o hover, e eu vou colocar ele em cima do texto. Você vai ver que o nosso texto vai sumir, mas não tem problema, porque basta a gente vir aqui no fio desse retângulo e desligar a visualização, para que esse retângulo seja invisível. Mas agora, como a gente criou ele aqui já no lugar certo da hierarquia, você vai ver que se eu movimentar o meu grupo da frente, aquele hitbox ele vai se movimentar junto com a frente do botão. Agora que a gente tem esse elemento criado, a gente pode usar ele para criar um novo listener. Então eu vou apertar Tab para voltar para o modo de animação, e agora com nada selecionado, eu vou fazer isso primeiro para você ver a diferença. Com nada selecionado, eu vou clicar nesse ícone de mais aqui dos listeners para criar um novo listener. Isso vai adicionar esse novo listener, né? Listener vem de ouvinte, né? do inglês.
Listen é ouvir. Então, uma forma de você pensar no listener é, ele tá ouvindo, então ele tá atento às interações do usuário. Tem vários tipos de interações. O gatinho tá miando aqui que tá com fome. Se você clicar nesse listener, lá do lado direito no nosso inspetor, você vai ver que a primeira coisa que ele pede é por um alvo. Então, qual é o elemento que vai estar atento às interações do usuário? No nosso caso, o alvo é o hitbox que a gente acabou de criar. Então eu posso clicar nesse target, você vai ver que vai tornar uma moldura, vai aparecer uma moldura azul e está escrito Select a Target. E eu vou clicar aqui na hierarquia, eu posso usar o palco, mas na hierarquia a gente consegue ser mais preciso. Eu vou clicar no meu hitbox. E agora você vai ver que conforme eu seleciono esse listener novamente, o nosso hitbox está configurado como alvo e agora a gente tem algumas outras interações aqui, algumas outras propriedades que a gente pode brincar. Mas tem um jeito mais fácil de fazer isso. Então eu vou vir aqui no meu listener, vou clicar com o botão direito e vou deletar ele. Caso eu já esteja selecionando algum elemento, basta eu clicar no mais aqui no listener e ele já vai criar um listener com aquele elemento como alvo. Fez sentido? Primeiro de tudo, esse listener que eu criei, eu quero que ele esteja atento para saber se o mouse entrou em cima do botão. Então, se o mouse entrou nessa região do hitbox. E para isso, a gente tem algumas propriedades aqui que a gente pode selecionar. A primeira delas é justamente essa condição, né? O que vai acontecer ali que esse listener precisa estar atento. E a gente tem algumas opções, por exemplo, todas são relacionadas ao cursor. Então, pointer enter, quando o cursor entra, pointer exit, quando ele sai, pointer up, quando a gente começa o clique, pointer down, pointer up, quando a gente termina o clique, e pointer move, que ele vai, né, traquear o movimento do cursor. No nosso caso, a gente quer pointer enter, porque a gente quer saber quando que o hover começa. Então, eu posso dizer aqui pointer enter, e a outra opção que a gente vai colocar é relacionada a um input. Então, quando o ponteiro entra, eu quero alterar o valor de um input. E esse input vai ser hover, e eu vou colocar ele como true, como verdadeiro. Eu poderia colocar falso, e a gente vai fazer isso a seguir. Então, eu vou voltar esse aqui para verdadeiro, e só para não ter confusão, eu vou renomear hitbox enter, para a gente saber que esse listener está olhando para o cursor entrando. Agora eu vou clicar com o botão direito nesse listener, vou duplicar e vou renomear o hitbox para hitbox exit. E agora, lá no meu inspetor, eu vou mudar isso aqui para pointer exit, porque é quando o cursor sair, ele vai mudar o input de hover para falso. Agora, olha que bacana. Eu vou dar play na minha state machine e, por enquanto, ela está toda quebradona, porque a gente ainda não configurou as interações, bem pouco, nem animou ainda os estados. Mas você vai notar que conforme o meu mouse entra em cima do botão, você vai notar lá no cantinho, lá onde está o meu input, que o hover se torna verdadeiro quando o meu mouse está em cima e falso quando o meu mouse está fora. E aí que a coisa começa a ficar interessante. Por fim, antes da gente começar a pôr tudo isso junto de novo, eu quero criar um novo listener e para isso eu vou só duplicar esse que eu já tenho e eu vou chamar de hitbox click, porque a gente precisa de agora um listener que vai disparar o gatilho do clique. Então aqui em hitbox click eu vou dizer que é pointer up, ou seja, quando a gente termina o clique, quando o dedo solta o botão, opa, selecionei errado, pointer up, a gente vai setar o input click. Você vai ver que esse não tem uma opção de verdadeiro e falso, porque ele é só um disparo. Então está escrito fire click, ou seja, dispare o input click quando o botão ser clicado. Beleza, a gente pensou aqui na estrutura da nossa interação. E eu decidi inverter a lógica aqui de propósito. Pode ser que você queria começar pela animação e tal, mas o que é importante para eu transmitir aqui nesse vídeo, na minha opinião, é essa visão sistemática das interações que você tem que ter quando estiver trabalhando com o Rive. Primeiro você tem que ter bem desenhadinho, às vezes não necessariamente, dá para improvisar conforme você for, mas é bom você ter uma noção básica de quais são as interações que você quer criar antes de sair criando. E agora sim, a gente vai começar a ligar essas coisinhas diferentes. Então saca só, eu posso, aqui na minha State Machine, dar 2 cliques em qualquer uma dessas timelines e isso vai abrir aquela timeline e eu posso começar a criar uma animação aqui dentro. Na minha animação default, eu não quero criar nada, então eu não vou adicionar nenhum keyframe aqui. Eu vou primeiro fazer a animação do hover, então eu vou selecionar a timeline do hover e aqui a gente vai começar a criar uma animação para quando o mouse entrar em cima do botão. Eu quero que algumas coisas aconteçam quando o mouse entrar em cima do botão. A primeira é, eu quero alterar um pouquinho a cor ou alguma coisa no contorno desse botão.
A segunda coisa que eu quero fazer é que esse botão meio que dê uma levantadinha, para que, né, indique que o mouse está ali e que se o usuário fizer um clique ali vai acontecer alguma coisa. Então, vamos começar a pensar como a gente pode fazer essas coisas. Primeiro eu quero adicionar um contorno leve só na frente do botão. Então, primeiro de tudo, eu preciso criar esse contorno antes da gente animar. Então eu vou voltar para o modo Design usando o Tab e eu vou selecionar aqui o meu retângulo. Você vai ver que ele não tem nenhum stroke. Eu preciso primeiro adicionar um stroke para a gente conseguir animar ele. Eu poderia fazer isso aqui no modo Animate, mas se você criar coisas novas ou alterar o estado padrão do seu desenho no modo Animate, pode ser que você crie keyframes indesejados, então sempre volta para o modo Design quando você quiser fazer alguma alteração. Aqui no caso eu vou adicionar esse stroke, pode ser 1 pixel mesmo, ou talvez até 2 pixels, então vamos selecionar esse retângulo e mudar isso para 2 pixels, só para ficar um pouquinho mais evidente ali. Mas esse contorno, o estado padrão dele vai ser 0 pixels, tá? Depois a gente vai animar ele para 2. Então é aqui que eu tô falando do estado padrão do seu objeto. Saca só, o contorno não existe ali, mas ele existe, ele só tem 0 pixels. Então, se eu voltar para o modo Animate, agora eu posso clicar nesse retângulo e você vai ver que começam a aparecer ícones de keyframes aqui e a gente pode começar a animar. Então, existem duas formas da gente fazer isso. Eu posso simplesmente criar o keyframe aqui com o valor de 2, ou eu posso fazer a animação indo de 0 para 2. Por que eu estou falando isso? Se eu fizer a animação e der play aqui, você vai ver que ele vai animar, vai acontecer ali, né? O nosso stroke está engrossando um pouquinho, mas eu posso fazer isso de uma forma diferente. Aqui existe a interpolação, né? Se eu selecionar esses dois aqui, você vai ver que aqui no inspetor aparece o gráfico para a gente alterar a interpolação entre esses dois pontos. Mas, no caso, eu quero manter bem simples aqui e a gente vai fazer essa interpolação do lado de fora, lá na State Machine. Então, primeiro, eu vou deletar esse keyframe que eu acabei de criar e eu só vou deixar um keyframe aqui com o valor de 2 pixels no stroke. Simples assim. Agora que a gente já tem o nosso estado do hover criado, e a única diferença que a gente fez aqui por enquanto, depois a gente vai adicionar mais, mas a única diferença é esse stroke em volta. Vamos começar aqui a ligar a nossa State Machine para a gente ver isso funcionando e ver como que isso está realmente funcionando, né? Então, a entrada, a gente tem uma transição para o default. E para a gente transicionar para o hover, a gente tem uma condição. Essa condição é aquele input que a gente já configurou. Então, se eu selecionar essa transição, você vai ver que tem uma seção aqui embaixo chamada Conditions. Tem várias outras coisas acontecendo, eu vou minimizar todas elas para a gente focar só na condição por enquanto. Aqui você consegue adicionar uma nova condição, selecionando esse maisinho aqui do lado, e aí você vai poder selecionar qual condição que você quer criar. No meu caso, eu quero criar a condição hover. Então, quando o hover for verdadeiro, essa transição vai acontecer. Repara agora que se eu der play na minha State Machine, quando o mouse entrar, o contorno vai aparecer. Mas quando o mouse sair, o contorno vai continuar lá, e não é isso certo. Mas a gente precisa configurar a transição para voltar para o default. Então, novamente, eu vou pausar aqui a minha State Machine e eu vou criar uma nova transição de volta para o default. E a condição dessa transição vai ser quando o hover for falso. Porque quando o hover for falso, a gente não vai tocar a animação do clique. A gente vai simplesmente voltar para a animação padrão, certo? E para facilitar a adição dessa condição, eu posso segurar Alt e clicar nesse ícone de mais, e aí só selecionar qual input que eu quero, ou inclusive criar um input novo. No meu caso, é hover, e é quando o hover for falso que essa transição vai acontecer. Mas agora vamos testar. Você vai notar que quando eu entro com o mouse, o contorno aparece, mas quando eu saio, o contorno não aparece. Isso está acontecendo por alguns motivos. Primeiro, porque a gente já tem algumas transições para o clique aqui, né? Então vamos deletar essas transições, porque senão a nossa State Machine vai ficar louca. Vamos só focar no hover por enquanto. Então, se eu der play, quando eu entro com o mouse, o contorno aparece, mas quando eu saio com o mouse, você vai ver na State Machine que a gente voltou sim pro default, né? Conforme eu entro, ó, ele vai pro hover, quando eu saio, ele vai pro default. Hover, default, hover, default. Mas por que que o contorno não desapareceu? Bom, a gente criou um keyframe apenas na timeline do hover. E então, quando a gente volta pro default, não tem nenhum keyframe ali para ser lido. Então, a State Machine não sabe que aquele contorno precisa voltar. O que a gente precisa fazer é vir aqui no retângulo e criar um keyframe aqui também. E agora você vai notar que se eu der play, quando o mouse entra, o contorno aparece, quando o mouse sai, o contorno some. O aprendizado aqui é que quando a gente tem uma transição numa State Machine, ela vai transicionar para os keyframes da outra
do outro estado. E se não tiver nenhum keyframe nesse outro estado, ele vai manter o valor do estado anterior. Mas agora a gente já criou a nossa primeira interação básica aqui e ela está funcionando. E a estrutura é o principal, porque agora a gente começa a adicionar novas coisinhas e começa a ficar bem mais interessante. Então vamos lá no nosso hover e vamos fazer a segunda parte da nossa animação, que vai ser simplesmente um keyframe aqui na posição, né? Eu quero que esse botão ele suba um pouquinho. Então, usando as setinhas do meu teclado, eu vou vir aqui e vou subir alguns pixels, não precisa ser muita coisa, e eu vou criar um keyframe ali, tanto na posição X quanto na posição Y. Agora, novamente, se a gente vier aqui, a gente vê que isso está funcionando, mas o botão não está voltando depois. Então, aqui no Default, eu também preciso criar os keyframes na posição, para que ele volte para a posição certa quando o cursor sair. Então, eu posso dar play aqui, e agora você vai ver que isso está acontecendo. Qual que é o único problema que a gente está tendo aqui nessa interação agora? Ela está acontecendo de uma vez, né? De um frame para o outro. 0 segundos entre uma transição e a outra. Mas, aqui na State Machine, a gente pode alterar essa animação. Se eu selecionar a minha transição de ida para o hover, você vai notar que eu tenho aqui, dentre essas seções, a seção da minha transição. Está escrito Default to Hover. E aqui eu tenho a duração e eu tenho algumas outras propriedades que a gente não vai entrar muito em detalhe. Mas, se eu mexer nessa duração, e essa duração é medida em milissegundos, então eu quero dizer que essa animação vai ser 1 segundo. Então eu vou colocar 1000 milissegundos, e isso é muito para um botão, mas vai ser suficiente para você ver a coisa acontecendo. E eu vou fazer o mesmo na transição de volta. Então na transição de volta eu posso colocar, em vez de 1000, 1S, e ele já vai entender que é 1 segundo. E agora, se eu der play, você vai notar que essa transição acontece de uma forma bem mais gradual, mas ainda assim de forma linear. Então não existe nenhuma curva, nenhuma suavização aqui nessa animação. Mas eu posso adicionar uma suavização, e eu posso fazer isso de uma vez só. Eu posso selecionar essas duas transições, clicando e arrastando, e você vai notar que aqui embaixo tem uma seção chamada interpolação, em que a gente consegue desenhar a curva dessa animação. E eu posso mudar esse modo para Bezier ou para cúbico, clicando nesse ícone, e agora eu posso alterar aqui as minhas curvas. Então eu vou fazer uma coisa bem acentuada para a gente conseguir notar a diferença. Vamos dar play na nossa State Machine e vamos ver isso acontecendo. Agora você está vendo que está rolando uma suavização, está bem mais interessante, mas mesmo assim, 1 segundo ainda é muito para essa interação. Então eu vou selecionar essas duas transições e vou alterar a duração para 200 milissegundos. Perfeito. Agora, se eu clicar em play, você vai ver que isso está muito mais rápido, né? Tem um feedback muito mais rápido ali quando o usuário coloca e tira o mouse de cima do botão. E a gente pode continuar adicionando coisas aqui. Então eu posso dar 2 cliques no meu hover e eu posso agora alterar a cor do meu retângulo. Repara o seguinte, eu posso criar níveis diferentes de cor, ou melhor, camadas diferentes de cor. Para isso eu vou voltar para o modo Design, e em vez de eu criar um keyframe na cor sólida aqui no meu botão, nesse vermelho, eu vou criar um novo fio e eu vou dizer que esse fio aqui é um gradiente. Eu posso selecionar a cor aqui, né? E eu tenho a opção sólido, linear, radial. Eu posso fazer um gradiente, no caso eu vou fazer um gradiente linear. Eu posso adicionar ele aqui, por exemplo, de baixo para cima, mais ou menos assim. E no momento ele está preto e branco. Mas eu posso selecionar aqui no editor de cor essa região preta e eu posso mudar o alfa nesse azinho para 0, para essa cor ser transparente e branca. E aí você vai notar que eu adicionei uma camada ali por cima da cor sólida que a gente já tinha. Agora eu vou alterar só mais um pouquinho aqui a transparência disso, para a gente criar só um degradê bem de leve ali no nosso botão. E eu vou deixar ele dessa forma. Mas vou deixar ele com 0% de opacidade, porque eu quero que esse seja o estado padrão do botão. E agora lá no modo Animate, eu vou apertar Tab para voltar de novo. Quando a gente estiver no hover, eu vou criar um keyframe aqui nesse fio que a gente acabou de criar e eu vou deixar o valor dele em 100%. E aí eu preciso lembrar de, no meu estado default aqui, voltar e criar um keyframe em 0. Agora, saca só, a gente adicionou esse degradê na animação do nosso botão. Agora, porque esse vídeo está começando a ficar muito longo, vamos finalmente fazer o clique e encerrar esse projeto. A gente já tem o nosso input para realizar o clique. O que basta a gente fazer é ligar isso aqui na State Machine e criar a animação. Então eu vou arrastar a minha animação para cá e criar uma transição do hover para o clique. E a condição dessa animação, eu vou segurar o Alt aqui, vai ser o input clique. Então repara que agora a nossa animação começa ali no default. Quando eu coloco o mouse, ele vai para o hover. Se eu tiro o mouse, ele volta para o default. Se eu coloco o mouse, ele vai para o hover. Se eu clico, ele vai para o clique. Mas não aconteceu nada porque a gente ainda não criou uma animação. Então vamos fazer isso. Eu vou dar 2 cliques aqui no clique
E aqui agora, em vez da gente fazer que nem o hover, que a gente só criou um keyframe e fez a interpolação toda lá pelo lado de fora, aqui eu vou fazer a animação toda nessa timeline. Então, quando o clique acontecer, o que eu quero fazer é que a frente aqui do meu botão anime. E o que a gente vai fazer é como se fosse uma prensa, né? Esse botão vai ser apertado, vai ter alguma coisa tátil ali. Então, para isso, eu vou começar criando keyframes na posição X e Y. Eu vou mais ou menos aqui para 30 frames. E eu vou descer... Opa, tô criando no lugar errado, ó. Tem que tomar cuidado, hein? A gente tá criando os keyframes no retângulo. Eu quero criar no grupo, para que o texto e a hitbox acompanhem. Então, vamos criar os keyframes aqui no lugar certo dessa vez. E agora sim, a gente vai mexer aqui para meio que colocar ele centralizado junto com a sombra, bem em cima da sombra. E agora a gente tem essa animação aqui acontecendo, mas eu quero também que depois ele volte. Então eu posso segurar aqui o meu keyframe, né? Selecionar ele, Ctrl C, Ctrl V, para copiar e colar aquele keyframe. Agora a gente tem uma animação que está fazendo bem assim. Ela tá bem sem graça, né? Sem expressão nenhuma. Então vamos começar a mexer no timing, no spacing. Você vai notar que quando eu seleciono esse keyframe, eu posso abrir o editor de gráfico. Na verdade, eu não preciso selecionar nenhum keyframe, eu posso simplesmente clicar aqui para abrir o gráfico. Mas eu posso selecionar a camada, agora sim, para a gente conseguir ver, né, como que a interpolação está acontecendo. E no momento, a gente tem uma interpolação linear acontecendo aqui. Para a gente editar isso aqui, basta eu selecionar um keyframe e aqui na lateral eu tenho várias opções de como eu quero tratar essas curvas. Primeiro, eu posso fazer um keyframe hold nessa primeira opção, então não vai ter interpolação até chegar no próximo keyframe. Pode ser linear, que é o que vem por padrão, pode ser cúbico, que aí a gente tem acesso à curva, né? O easy in e o easy out. E também pode ser gráfico. Então, quando a gente clica aqui em Cubic Value, você vê que os handles eles vêm aqui para o gráfico. Então, a gente consegue alterar por aqui as curvas. O que, né, se você vem de qualquer software de animação, é um jeito bem mais familiar de você fazer a interpolação. Mas, de qualquer forma, eu gosto muito simplesmente desse editor aqui, básico, cúbico. Mas a gente também tem uma interpolação elástica aqui, que vai dar alguns parâmetros extras pra gente, que vai fazer um bounce, vai fazer, né, uma animação elástica ali automaticamente baseado nesses dois parâmetros. E a gente vai usar ela aqui. Mas primeiro, nesse primeiro keyframe, eu vou simplesmente fazer uma curva mais ou menos assim, né? Quando a gente clica, eu quero que o feedback seja imediato, então ele vai simplesmente afundar ali, né? Bem rapidinho no botão. E 20 frames talvez seja muito para isso, então eu vou arrastar esses keyframes para cá, para ele ser um clique ali bem rápido. E essa volta aqui eu quero que ela seja elástica, então eu vou selecionar esses keyframes, vou optar aqui por elástico no meu inspetor. E agora eu vou simplesmente brincar um pouco com esses valores aqui para ver o que a gente consegue fazer. Vamos ver como que ficou isso. Beleza, aqui a gente tem uma animação, né, bem elástica, bem bouncy, mas eu acho que ela tá longa demais, então eu vou pegar esses keyframes e vou trazer eles aqui mais para perto. Vamos ver. Beleza, tá legal, acho que a gente só precisa trazer um pouco mais esses para cá e talvez alterar um pouquinho só essa curva para ser um pouquinho mais suave, não precisa ser muito, mas só um pouquinho mais suave. Beleza, a nossa animação tá feita, mas a gente vai notar que nossa animação termina aqui no frame 30 e a nossa timeline tá indo até 1 segundo. Então eu posso clicar aqui na duração para mudar a duração de 1 minuto, ou melhor, 1 segundo para 30 frames e dar um Enter. E agora sim, a nossa animação vai estar contida ali só onde realmente ela está acontecendo. Agora eu posso voltar para a State Machine e agora a gente pode dar play na State Machine e a gente vai ver que quando eu der um clique, ele vai pro clique e ele vai acontecer. Mas saca só, o fim da linha aqui da nossa State Machine é o clique. Então, se eu der play e o hover aqui está funcionando, eu vou clicar, ele vai apertar o botão, mas agora, repara que eu não consigo fazer mais nada. Eu tiro o hover e a animação não acontece, eu clico de novo e a animação não acontece. Isso porque não tem nenhuma transição saindo aqui do meu clique. Então eu preciso, de alguma forma, fazer essa State Machine voltar para ela funcionar novamente. E a gente vai fazer isso criando uma nova transição de clique de volta para hover. E a condição dessa transição vai ser simplesmente o seguinte, não vai ter nenhum input como transição, mas aqui tem uma funçãozinha que chama Exit Time. E o que o Exit Time vai fazer é o seguinte, depois de certo tempo, a transição vai ser acionada. Então eu vou acionar essa checkbox e aqui
em vez de dizer uma duração objetiva, né, direta, tipo 2 segundos, 3 segundos, eu posso colocar uma porcentagem. Então eu vou dizer 100%. O que isso significa é, depois que 100% da animação clique tocar, a transição de hover, de volta para o hover, vai acontecer. Vamos testar isso aqui. Vamos dar play na State Machine. Você vai ver que agora o hover está funcionando. Quando eu clico, continua funcionando. Mas você vai notar também que ele está dando um salto ali meio esquisito, né? Isso está acontecendo porque aqui na nossa animação do clique, o último lugar que o nosso botão está parando é no lugar default. Mas quando a gente volta aqui para o hover, ele está com aquele leve, né? Aquela leve movimentação para cima e para a esquerda. Então o que eu vou fazer aqui, na verdade, é nessa transição de volta para o hover, eu vou adicionar também uma duração, vamos dizer, de 150 milissegundos e também uma interpolação cúbica aqui padrão, só para suavizar um pouco esse movimento de volta. Você vai ver que ele está acontecendo aqui agora. Mas eu não gostei muito, então o que eu vou fazer aqui, na verdade, é deletar. Então eu vou voltar isso aqui para 0 e voltar isso aqui para linear. E o que eu vou fazer, em vez disso, é alterar esse clique aqui para que a animação ela volte justamente para o mesmo lugar que está o outro. Então eu vou 1, 2, 3, 4 aqui, menos 4, em vez de voltar para o 0, né? Agora eu acho que essa é uma forma mais elegante de solucionar esse problema aqui. Agora sim, a gente tem um botão funcional aqui na nossa animação. E se a gente voltar para o nosso artboard principal, eu posso dar play aqui nesse artboard e tudo que está acontecendo lá na nossa outra animação passa para esse artboard aqui. Então a gente consegue interagir com o nosso botão aqui com um background um pouco mais interessante, no caso esse é só branco, né? Enfim, dá para você ver os benefícios de criar as coisas em artboards separados. E é claro que você vai notar, conforme você interage com esse botão aqui, que ele tá meio durinho, que ele não tá tão responsivo assim, mas a gente não perdeu muito tempo lá na State Machine para conseguir refinar essas interações e deixar a coisa mais suave. Isso a gente vai aprender a fazer depois, quando a gente pegar alguns projetos um pouco mais interessantes, um pouco mais sofisticados. E você vai reparar que esse botão não ficou a coisa mais suave do mundo, porque a gente fez de uma forma bem rápida ali, só para a gente passar por uns conceitos básicos da State Machine, mas tem como você continuar refinando, mexendo naquelas propriedades de duração, de interpolação, criando novas transições para você deixar isso aqui mais suave. De qualquer forma, o objetivo aqui era começar e terminar um projeto, e durou um pouquinho mais de tempo do que eu gostaria, mas eu espero que deu para você ver assim como que a gente começa e como que a gente termina um projeto aqui no Rive. E aí no futuro a gente vai criar umas coisas um pouco mais diferentes e explorar algumas das outras ferramentas. Então se você não quiser perder isso, se inscreve aqui no meu canal do YouTube e me segue lá no Instagram, @leomazei.aep. Te vejo por lá. Tchau, tchau.